Aí. Acho que deu, tá ao vivo. Ao vivo, deixa as pessoas começarem a entrar. Para a gente começar, tem que dar um tempo ainda aqui. Só acertando a minha câmera aqui. Deixa eu ver se está tudo certo. Vamos começar nossa live. Deixa eu só ver um negócio aqui para a gente começar. Só 2 minutos. Só um pouquinho. Deixa eu acompanhar aqui. Meu. Deu. Aqui já dá para a gente ir entrando. Olha, nós vamos já iniciar. Boa noite a todos e a todas que estão acompanhando a nossa página. As pessoas já começam a entrar aqui. O Anderson, a Jussara, a Rosângela, o Almir, o Francisco, o Sanches entrou também, a Ieda entrou, agora acabou de... A Jussara, tinha falado, o Bruno Gatti, a Ivani, a Gisele entrando, e opa, a Fátima, a Gisele chegando, a Maria Oliveira, a Tati entrando também, a Zezé Melo, o Álvaro, a Aparecida. Vamos chegando, pessoal. A Gina chegou também, a Cíntia, o Renan, o Alexandre Pinheiro. Então já está dando coro aqui, Eduardo. Que bom. Professores, a lista de presença aí. A lista de presença. Né? Fazer aqui, olha, secar. Na Câmara Municipal são 55 vereadores, né? Na Assembleia são 94. Então, vamos para aqui. Tem hora que já está. Já deu aqui. Perdi aqui já, perdi a lista, hein? Olha, a Vanessa, a Rita, o Shirley, Solange, o Edivaldo, o Darby, a Fabiola, a Marlete, a Maria Cláudia, chegando. Pulei algumas pessoas aqui. Enfim, o Neymar chegou também, o Neymar Pereira, a Elaine, Travassos. Então, acho que já dá para a gente começar. Então, vamos lá, pessoal. Vou iniciar, então, aqui a nossa conversa de hoje, que é sobre educação e desigualdade nos tempos do coronavírus, né? Nesse novo ambiente que nós estamos vivendo, nessa crise do coronavírus, que potencializa outras crises também, joga luz na grande desigualdade social do Brasil e, sobretudo, na nossa área, que é o tema da nossa conversa aqui, que é a área da educação pública, o quanto o coronavírus revela e joga luz nas desigualdades históricas da educação brasileira, né, que nunca teve investimento, uma educação que sempre teve como marca a exclusão, a repetência, a evasão, por falta de investimento, falta de um projeto pedagógico. Aí lembramos, com toda certeza, a grande frase do Darcy Ribeiro, que a educação, como que a educação não é a crise, né? A educação, como que é a mesma, deu um branco aqui. A crise da educação não é uma crise, é um projeto, né? Ele quis dizer que é um projeto das elites econômicas para manter o processo de dominação de classe social. Ela tem essa função, por isso que ela é sempre uma crise. Então, aqui lembrando o grande antropólogo, educador, Darcy Ribeiro, né, que tem uma obra vastíssima, né, para que você possa entender um pouco o Brasil. Tem várias obras, né? Tem o povo brasileiro, o processo civilizatório. Então, ele contribuiu muito para que você entenda o Brasil, como que o Brasil se formou, as contradições do Brasil, as desigualdades do Brasil, essa tradição autoritária que o Brasil tem. É importante ler o nosso querido Darcy Ribeiro, tem que ler muito Florestan Fernandes também, que ele é fundamental nesse processo. Enfim, a gente pode falar um pouco sobre os autores. Então, hoje nós estamos recebendo aqui na nossa página do Facebook, do nosso mandato, o professor Eduardo Girotto, que é professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, e tem feito um trabalho muito
importante nessa área da defesa da educação pública. Ele também é da rede Escola Pública e Universidade, inclusive ele vai falar sobre um documento que foi divulgado agora, dessa rede de Escola Pública e Universidade. Muito obrigado, Eduardo, pela sua participação, pela sua contribuição, não só aqui na nossa página, mas você tem participado de vários debates, de vários movimentos, e isso é importante porque mostra que a universidade pública está a serviço da luta, da transformação social, né? Ela contribui muito para que a população possa ter um conhecimento crítico e fazer uma análise crítica da realidade para interferir nela e mudar os rumos, o curso da história. Parabéns pela sua atuação. Isso é um exemplo de contribuição de professor universitário, de educador, voltado para as áreas sociais, para a transformação da sociedade. Obrigado, Eduardo. Tenho certeza que a nossa conversa é muito interessante. E também agradecer aqui a presença, o vereador Celso Genasi, vai fazer uma participação aqui especial. Ele tem atuado muito na Câmara Municipal, na área da educação, na defesa da educação pública gratuita e de qualidade, na defesa dos profissionais da educação, e tem várias ações, né, em vários temas da educação, mas, sobretudo, agora, nessa questão da crise do coronavírus. Então, vamos começar. Primeiro, Eduardo, como que você está vendo esse processo, né? O nosso tema é a educação e a desigualdade nos tempos do coronavírus. Mas essa desigualdade educacional, ela é histórica, na verdade, ela só fica potencializada agora com a crise. Como que você vê essa questão, esse debate todo? Eu acho que uma das primeiras questões que a gente precisa abordar, né, e é um pouco uma disputa de narrativa importante para esse momento, é que, diferente do que muitos têm dito, inclusive a mídia oficial, é que o nosso grande inimigo é o coronavírus ou o Covid-19. Né? Essa ideia de retirar os nossos verdadeiros inimigos e colocar numa doença o nosso inimigo não nos permite enxergar que o nosso inimigo ele tem 40, 50 anos de história e tem a ver com um modelo de desenvolvimento econômico chamado neoliberalismo. Né? O que está matando as pessoas não é a doença, efetivamente, é um modelo de gestão que reproduz desigualdade, que reproduz contradições, inclusive para a gente entender que o debate hoje é quem tem direito ao isolamento, quais são os sujeitos sociais que efetivamente têm garantido pelo Estado, garantido pelas forças políticas, o direito a se isolar. Então, quando a gente olha isso no caso da educação, o que a gente tem visto é que é uma tentativa de colocar na doença um problema que foi construído historicamente. Ou seja, a educação pública brasileira é uma educação pensada a partir da desigualdade para a desigualdade. A gente tem tentado problematizar essas questões e demonstrado isso. O que o coronavírus tem feito é revelar essas contradições da sua forma mais violenta, né, da sua forma mais absurda, e as medidas que têm sido tomadas pela Secretaria Estadual de Educação, elas não vão na contramão disso, elas não vão no momento de reformular a política neoliberal, ao contrário, elas reafirmam as desigualdades. Quando elas, por exemplo, a priori, que todo estudante vai ter a mesma condição de continuar os estudos à distância, ela está tomando uma falsa igualdade num contexto que é profundamente desigual. Então, é nesse sentido que a gente precisa olhar para as políticas que estão sendo tomadas, como elas reafirmam essa lógica neoliberal e como a gente tem uma oportunidade histórica agora de, diante dessa crise, reinventar a lógica de Estado, reinventar um modelo econômico e, assim, reinventar um modelo de educação. Ou seja, é problematizar a desigualdade. Então, acho que tem um papel importante, os deputados, um papel importante, os professores universitários, professores da escola, de denunciar esta lógica perversa de desigualdade que este contexto histórico ele vai acentuando. Isso é importante também. Um outro tema que a gente tem debatido muito, Eduardo, é essa medida provisória que foi editada agora pelo governo federal, né, por orientação do MEC, flexibilizando os 200 dias letivos da educação básica, sem flexibilizar as 800 horas semanais. Isso gerou uma polêmica muito grande, né? Há quem diga que foi uma medida provisória precipitada, desnecessária para esse momento, porque nós não sabemos qual que é a duração dessa crise, e como só flexibilizar os 200 dias e não flexibilizar também as 800 horas. Eu, particularmente,
acho que esse é um ano muito excepcional e realmente nós temos que flexibilizar de fato, agora de uma forma mais tem que debater isso com o conjunto dos educadores, com as entidades representativas dos profissionais da educação em todo o Brasil, né? Isso tem que ser conversado, isso tem que ser decidido, aí gestão democrática, né? Para tomar essa decisão, talvez dando também autonomias aos sistemas de ensino, aos municípios e aos estados, e flexibilizando, entendendo que educação não é só conteúdo, essa questão da reposição, há quem diga que tem que repor, a reposição vai até 2021, mas é uma visão muito conteudista, então tem esse debate colocado, né? Eu, na minha opinião, eu acho que tem que flexibilizar as duas coisas, entender que é um ano atípico e talvez na medida provisória, que vai ser aprovada ainda ou não no Congresso Nacional, nós já estamos debatendo isso com a nossa bancada de deputados do PSOL em Brasília, que haja alteração. Nós queremos interferir no corpo dessa medida provisória, mas, sobretudo, levando em conta esse aspecto da excepcionalidade do não cumprimento. Eu acho que não tem que cumprir os 200 dias, nem as 800 horas, por conta de ser um ano atípico. Nós estamos numa guerra, praticamente. Então, você tem que flexibilizar nesse sentido, que não haja essa exigência, né? Porque você vê as tentativas de vários sistemas de ensino, aqui em São Paulo, a gente vai falar sobre isso, de educação à distância, da imposição da educação à distância, para que os professores já comecem a dar aulas sem um mínimo de infraestrutura. Mas queria saber o que você achou dessa medida provisória, se foi precipitado ou não. Claro. Matematicamente pensando, essa medida provisória é uma preparação para a legitimidade da educação à distância. Porque se eu diminuo o número de dias e mantenho a carga horária, eu vou ter que efetivamente substituir esses dias por uma atividade não presencial. Então, o que a gente sabe a gente tem, durante esse momento, a gente tem lido com um grupo de estudantes um texto importante da Naomi Klein chamado A Doutrina do Choque, e ela mostra como, em determinadas crises, e inclusive crises que são, por exemplo, o caso de tsunamis, os casos de grandes catástrofes, como determinados políticos neoliberais aproveitam esse momento para, a partir da terra arrasada, a partir do momento no qual você tem menos resistência, então eu fico imaginando que o momento de você adotar medidas mais radicais do ponto de vista neoliberal é este, porque nós estamos presos no confinamento e não podemos sair nas ruas para protestar e fazer movimentos, você faz medidas que interessam a determinados grupos econômicos. Está evidente para a gente, e nós temos alguns estudantes que trabalham em alguns institutos, como a Ayrton Senna, a Fundação Lehman, estes grupos econômicos têm grande interesse de dominar o mercado, de aproveitar esse momento agora, de consolidar a educação à distância dentro de uma lógica de venda de material didático, de venda de sistemas apostilados, mas também de venda de sistemas eletrônicos para essa educação à distância. Então, a medida provisória, o apressamento dela tem um propósito. É isso que eu queria chamar a atenção, ou seja, essa rapidez com que ela foi pensada tem um propósito, que é o propósito de garantir as condições legais para que a educação à distância se consolide. E aí eu acho que a gente tem que fazer um debate que é, qualquer gestor público responsável, nesse momento, colocaria como prioridade número 1 para os 5, 6, 7 milhões de estudantes matriculados nas diversas redes, os 50 milhões de estudantes matriculados no país, a prioridade número 1 é garantir que esses meninos e meninas vivam, que seus pais, suas mães vivam, que seus avós vivam, é garantir segurança, é garantir alimentação, é garantir qualidade de vida, mais do que garantir menos ou mais dias letivos. A primeira preocupação é essa. Então, o apressamento dessa política, na verdade, dessa medida, só tem um interesse que é ver mais uma frente de mercantilização da educação, enquanto a gente tem os meninos e meninas tendo que descobrir o que eles vão comer, que é um dado gritante. Então, é um pouco dessas contradições que eu acho que a gente precisa denunciar, forçar, revelar, nesse momento que está, onde tudo isso aparece de forma mais acirrada. Olha, o Almir Gobato, que está aqui acompanhando a nossa página, ele diz: nem todas as crianças têm acesso à tecnologia, que é algo que a gente vem colocando, principalmente por exemplo, a rede estadual, que você conhece bastante, Eduardo, você que já foi professor da rede estadual, você conhece a situação de sucateamento, de degradação da rede, da falta de estrutura,
as escolas não têm nem papel higiênico, muitas vezes nem giz, né? Não tem internet, os nossos alunos também não têm acesso, uma boa parte, à internet, aos aplicativos. Então, é algo extremamente... Essa decisão, ela potencializa, sem dúvida, a desigualdade educacional do Brasil, principalmente para as camadas populares, para os filhos dos trabalhadores que estão nessa situação. O Celso queria fazer uma pergunta? Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o professor Girotto, né? Prazer estar aqui com você, debatendo, Girotto, professor também, Carlos Gianazzi, e o público que está nos assistindo aqui. Importante esse momento, importante esse debate. Gostaria, Girotto, professor Girotto, se você pudesse dar um panorama para a gente, como está a Universidade de São Paulo, como estão as faculdades, há uma padronização das faculdades, todas elas estão com atividades telepresencial ou não? Ou há uma diferenciação entre as faculdades? E se você pudesse também dar um panorama aí para a gente, como está também como estão as universidades, a Unicamp e a Unesp? Claro. Eu acho que é importante a pergunta, porque a gente, às vezes, tende a achar que na universidade essas questões de desigualdade não aparecem, né? De que a universidade recebe só a elite e assim por diante. Acho que é importante a gente ressaltar que uma das lutas, uma das bandeiras históricas que a gente tem conquistado nos últimos tempos, os movimentos sociais, a luta das bancadas, é a luta racial e social da universidade. Com isso, efetivamente, a gente tem a entrada de estudantes periféricos, pretos, estudantes da classe trabalhadora, que têm acessado a universidade como direito agora. E esses estudantes, ao acessar a universidade, eles acessam com as suas condições materiais. E, nesse momento, isso fica bastante evidente. Só que a universidade, muitas vezes, e é isso que a gente tem sentido, tem tomado esses estudantes como se eles fossem diferenciados. Então, desde o momento que as aulas foram suspensas, a universidade tem pressionado os professores para que eles continuem as atividades como se nada tivesse acontecendo e como se todos os estudantes tivessem acesso às mesmas condições. Isso é um problema. Então, muitos cursos da universidade têm se posicionado, muitas faculdades, como a Faculdade de Educação da USP, que já se posicionou contrário a isso, o Departamento de Geografia também tem uma posição contrária a essa manutenção da normalidade quando não há normalidade, e acho que isso é um elemento fundamental para a gente ter atenção. A Unicamp tem também soltado algumas notas, apontando para essa, e aí numa posição um pouco mais democrática do que a USP. A Unesp não tem acompanhado tão proximamente quais são as medidas que eles têm tomado. Mas o que se discute muito hoje no Brasil, e algumas universidades já tomaram essa atitude, que é a suspensão do calendário, é a suspensão do semestre. Ou seja, é aguardar essa situação, porque uma das coisas fundamentais que a gente tem que entender é que não é um problema só tecnológico, não é um problema de garantir que os estudantes tenham acesso. É um problema que envolve o fato de que muitos estudantes estão sobrecarregados com esse momento histórico, muitos estão perdendo emprego, muitos estão tendo que cuidar das famílias, muitos estão tendo que descobrir o que vão comer no final do dia. E essa é uma situação que impede, efetivamente, que o estudante possa aproveitar o processo de escolarização. Isso tem que se chamar atenção. Se a gente reduz o debate a só um debate tecnológico, a gente, inclusive, pode criar uma armadilha, porque aí pode vir essas empresas e venderem pacotes tecnológicos e está resolvido. O problema não é uma questão tecnológica. O problema é que é uma questão que envolve miserabilidade, que envolve desigualdade social, que envolve uma situação complicada que extrapola as dimensões do acesso ou não às tecnologias. Então, acho que esse é um ponto que também na universidade nós estamos vendo. Vocês devem ter acompanhado, por exemplo, a situação dos estudantes que vivem no CRUSP, que é a moradia estudantil da universidade, que não estão tendo acesso a internet, mas não estão tendo dificuldade de acesso à alimentação, uma série de elementos. Então, a gente consegue perceber que, por conta dessa falta de investimento dos últimos 30 anos em educação pública, essas desigualdades se acentuaram a ponto de a gente, numa crise como essa, perceber que a parcela importante dos estudantes estão tendo que resolver questões básicas da sua vida, que são mais importantes nesse momento do que efetivamente aprender geografia, matemática, português, história, assim por diante. Tem uma pessoa, o Anderson, que ele está falando, né, dessa questão da educação à distância, que o PSDB vai aproveitar essa crise do coronavírus para agilizar ainda mais o cateamento de ensino de educação à distância, né, para enxugar a máquina do Estado, né? Então, essa é uma grande preocupação de vários setores hoje da educação, que o grande sonho do governo é esse, né? Claro. O PSDB, sobretudo, de
transformar pelo menos uma boa parte da educação básica em ensino à distância, que vai contemplar os privatistas da educação. Essa é a grande tentativa, e essa oportunidade o governo não vai querer perder. Agora, é importante, na minha opinião, que nós, educadores, nós, professores, que os profissionais da educação tenham contato, sim, com os alunos. É importante manter o contato com os alunos, mas não dando aula para os alunos. Nós temos que debater com eles, onde a gente conseguir chegar, logicamente, debater esse momento histórico, fazer um debate crítico para que eles entendam as razões da crise, né, para que eles ampliem, porque não é só uma questão biológica, né, de um vírus, é muito mais. Eu acho que a nossa função enquanto educadores e educadoras é fazer análise crítica com os nossos alunos, não abandoná-los à própria sorte, né, para interferir nesse sentido, debatendo, mostrando a nossa solidariedade junto a eles, as suas famílias, mas fazendo sempre o debate crítico, dando para eles essa possibilidade de informações críticas, para que eles não entrem não sejam vítimas de uma visão estreita, né, e conteudista da educação. Acho que é importante essa relação. E aí a gente aproveita, logicamente, as redes sociais. Logicamente que nós não vamos conseguir atender uma boa parte, vai ficar de fora, mas onde a gente conseguir chegar, é importante manter a relação com os nossos alunos. Deixa eu só falar uma coisa, Carlos e professor Girotto. Nós, na Câmara Municipal lá, desde o ano passado já vem esse debate e projetos nessa linha, muito antes do coronavírus, essa linha do homeschooling, projetos nessa linha da terceirização. Então, o professor Girotto colocou muito bem o cenário das universidades, e agora, quando a gente fala do ensino infantil, do ensino fundamental, potencializar as desigualdades muito mais, né, professor Girotto e o professor também Carlos Gianazzi, o que a gente tem por conta disso, né? E temos também as crianças de inclusão escolar, os jovens e adultos do ensino da EJA. A gente vai potencializar totalmente as desigualdades e excluir essas pessoas se o ensino EAD voltar dessa forma. Eu queria ver com vocês também, o professor Girotto e o Carlos, o EAD no ensino infantil fundamental é muito mais gritante, não é? Eu acho que até tem uma pessoa aqui, Girotto, que falou, uma professora, a Rebeca, está aqui, a Rebeca Dias, ó. Não, a Rebeca que falou, deixa eu ver, desculpa, que falou sobre essa questão. As professoras do Fundamental 1 não vão conseguir fazer isso, né? Ela mesma, a Rebeca, falou assim: professores PEB 1 do ensino fundamental 1 não tem como fazer isso, educação à distância. Claro, mas por que não tem, né? O que a gente tem que levar em consideração é que o que está em disputa nesse processo é uma concepção do que é a escola, do sentido da escola. Ou seja, o sentido da escola não é a mera transmissão de conteúdo. Ela tem um sentido de formação do sujeito, do contato com o diferente, com as outras pessoas, de convivência, de aprender as regras sociais, de você dialogar e de construir o espírito democrático. São todos elementos que você não faz pelo EAD. O EAD tem a ver com aquilo que as pessoas têm chamado de customização do ensino. Isto é o debate que está presente, por exemplo, nos economistas da educação. A ideia é que eu vou entregar a educação customizada. Isso está muito presente nos debates que a gente tem encontrado na universidade hoje e também na educação básica. E aí eu concordo com o Celso, não é à toa que estão tentando votar às pressas agora também o homeschooling. Então, há uma medida, a ideia é que passe nas próximas semanas na Câmara Federal, de votar o homeschooling nesse contexto, dizendo, olha, por conta do coronavírus, precisamos votar isso. A ideia é que a escola pública, ela é o lugar da formação de uma concepção de sujeito social. Né? Todos nós somos o que somos pela vivência desta escola pública. Nós aprendemos não só por meio de matemática, mas nós aprendemos as regras de convivência, nós aprendemos como se organiza o espaço público. É a nossa primeira experiência de espaço público, essa transição é importante. Então, nada disso dá conta na dinâmica do EAD, mas o que eu quero chamar a atenção é que quem concebe o EAD como substituto da escolarização presencial é porque concebe uma outra ideia de escola. E a ideia de escola baseada na disposição individual e não na construção coletiva.
E aí a gente tem um debate importante a ser travado. Essa ideia que está por trás do discurso das competências e habilidades, da ideia da escola como lugar onde eu produzo apenas capital humano. E a gente está tentando debater, a partir de uma outra perspectiva, a ideia da escola onde eu me humanizo, onde eu me faço gente, na perspectiva, por exemplo, do Paulo Freire. A escola é o lugar que me permite me construir como ser humano. E para eu me construir como ser humano, eu preciso do outro. E do outro como presença física, e não do outro como uma abstração tecnológica. E essa é uma diferença importante. Por isso, os meninos e meninas que têm seus 4, 5 anos de idade não estão precisando de um professor à distância, estão precisando de um professor que o abrace, que chegue perto, que fale com ele, que converse, que percebe que tem uma relação de afetividade que não se dá pela educação à distância. Então, eu acho que há um debate de pano de fundo qual é a concepção e o projeto da educação à distância e qual é o projeto que nós defendemos a partir dessa educação presencial, afetiva, pública, democrática. São projetos muito distintos. Celso tinha... É isso. E também tem, eu tinha colocado também, né, a exclusão, porque a gente vai pela periferia de São Paulo, professor Giroto, e a gente vê a questão, lógico, é evidente, né, o professor colocou muito bem, da questão da presença do professor junto com as crianças, e é seríssimo também, esbarra também lá também do problema tecnológico, né? Mais da metade das crianças não tem acesso de forma alguma à internet, nem aos meios computador, um celular. Então, é impossível falar em EAD nessas condições. Até mesmo o professor, muitas vezes, não tem acesso, né? A internet, banda larga, a internet, por conta dos baixíssimos salários do professor, ele também tem condição de pagar uma internet razoável para ele fazer esse tipo de comunicação. Mas eu acho que eu também quero me associar ao que disse o professor Giroto, porque está em disputa uma concepção de educação, de escola pública, né, que não é a visão, nós somos contra essa visão conteudista, essa concepção de educação bancária que Paulo Freire tanto nos ensinou. Educação, para nós, é muito mais, é dialógica, ele necessita da presença, do olho no olho, socialização das pessoas, enfim, ela tem outros aspectos fundamentais, o conteúdo é uma parte, né? Agora, ela não pode ser resumida a isso. Então, por isso que nós vamos disputar essa narrativa também e essa concepção durante esse processo, porque os defensores de outros projetos que você colocou, Eduardo, como educação domiciliar, estão querendo se aproveitar também da situação, como o Paulo Guedes agora disse que, durante esse processo de crise, tem que aprofundar a reforma trabalhista. Eles dizem que tem que aprofundar a reforma trabalhista agora, nesse processo de reorganização da economia pós-coronavírus. Um absurdo eles se aproveitarem desse momento. Claro. Não é? E nesse momento histórico, a reforma trabalhista mata muito mais do que o coronavírus. Porque os 40 milhões de autônomos empreendedores, frutos da reforma trabalhista, ou seja, que perderam os seus direitos garantidos na CLT e toda a segurança do trabalho que outros países se mantêm, é exatamente o que demonstra como essas políticas são aquilo que o Achille Mbembe chama de necropolítica. São políticas de produção de morte. Ou seja, no momento como esse, quando é necessária a segurança do trabalho, a gente tem milhares de trabalhadores desprotegidos por conta de uma reforma que os colocou na desproteção. Então, esse é um elemento importante para a gente perceber que o nosso grande inimigo não é o coronavírus, mas essas reformas, todas elas de cunho liberal, que retiram garantias da dor, assim por diante. Os inimigos dos trabalhadores, os neoliberais, os defensores do mercado, do Estado mínimo, eles tentam se aproveitar da situação. O Celso está acompanhando na Câmara Municipal, eu acompanho aqui na Assembleia Legislativa, e a gente acompanha também no Congresso Nacional os projetos que já foram apresentados para corte de salários, de benefícios. Eles querem atacar, no primeiro momento, servidores públicos, dizendo que, me parece, que o Dória vai apresentar uma proposta já de uma certa redução para alguns setores do funcionalismo aqui em São Paulo. Ele deu uma entrevista na Jovem Pan, já sinalizando que haverá um projeto, até sexta-feira, parece que ele vai encaminhar uma proposta
de redução para alguns, dizendo que alguns setores devem dar a sua contribuição, devem fazer sacrifícios. Então, eles se aproveitam também para cortar benefícios. O Tribunal de Justiça, Giroto, já cortou dos seus servidores, dos escreventes, dos oficiais de justiça. Oficiais de justiça não, porque eles continuam trabalhando na ativa, né, na rua. Mas os outros técnicos, mas sobretudo os escreventes, já estão tendo desconto do vale-refeição, que eles não vão receber, do vale-transporte, né? Então já tem um movimento nesse sentido de retirada de direitos e benefícios, mas agora vem aí a proposta de redução salarial dos servidores públicos em geral. Tem vários projetos tramitando no Congresso Nacional, no Senado, na Câmara dos Deputados, tem proposta apresentada aqui, indicação na Assembleia Legislativa, deputados já defendendo abertamente, o Partido Novo está defendendo abertamente, a deputada Janaína Pascoal já postou mensagem fazendo essa defesa, o MBL, um deputado do MBL, já fez indicação para o Dória para cortar 50% dos salários dos servidores. Logicamente vai ter também, já tem a medida provisória do Bolsonaro já atacando os servidores da iniciativa privada, com esses cortes todos. Ele mandou a primeira, que reduzia, que na verdade suspendia os salários por 4 meses, aí ele recuou por conta da pressão que houve, e agora ele encaminhou uma outra, onde o salário pode ser reduzido em até 70%. Então, é o momento que eles se aproveitam da situação para passar essas propostas. Vamos ficar atentos, mobilizados no parlamento para que esses projetos não sejam aprovados. Tem muita gente falando aqui da questão da merenda escolar, né, que os nossos alunos precisam de alimentação. Né, as escolas estão fechadas, devem permanecer fechadas, logicamente. Agora, os alunos têm que, muitos alunos, né, eu diria que milhões de alunos aqui no estado de São Paulo e na cidade também, dependem da alimentação escolar, da merenda escolar. Nós apresentamos propostas, Giroto, de propostas nesse sentido. Não que o aluno vá até a escola ter a merenda, porque isso é inviável, mas que ele receba um recurso do poder público para que ele possa se alimentar. Aqui em São Paulo, o Dória acatou uma parte da nossa proposta, criando já, baixou um decreto instituindo uma espécie de um vale alimentação para o aluno, mas um valor muito irrisório, muito insignificante, de apenas R$55, que é inviável. Nós estamos pressionando para que se aumente esse valor, né, para um valor significativo que garanta minimamente uma alimentação decente para os nossos alunos. Mas tem muita gente falando sobre isso, e são as professoras, os professores da rede estadual preocupados com os nossos alunos, com a sobrevivência dos alunos. Aí é a nossa luta, que é todos nós aqui, eu sei que há consenso da proteção social. A gente tem que pressionar os governos a investirem nessa proteção social, né, principalmente de quem não tem condições de sobrevivência nesse momento. É obrigação do Estado proteger todos os trabalhadores, toda a população, como vem fazendo os Estados Unidos, a Rússia, a Argentina, o Reino Unido, a Alemanha, a Itália, todos os países estão injetando dinheiro, abrindo o cofre, né, do Tesouro para socorrer a população, pagando, inclusive, uma boa parte dos salários, até dos salários da iniciativa privada. Aqui na Argentina, eles vão pagar 80% dos salários dos trabalhadores das empresas privadas. O Estado e o Brasil, eu tenho dito, Giroto, que o Brasil é um país rico, o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, tem um PIB altíssimo, e agora é a hora, ele tem que ser canalizado para o povo brasileiro. Claro. Carlos, a propósito dessa questão da alimentação das crianças, o Giroto também, nós, na Câmara Municipal, a gente tem feito, cobrando do prefeito Bruno Covas que feche todas as escolas e tirem de lá os profissionais, os gestores das escolas, os servidores do quadro de apoio da educação, os trabalhadores da limpeza das escolas, e feche as escolas, porque nós temos mais de 4.000 pessoas, servidores, trabalhadores, sob risco nessas escolas, e não há a necessidade deles estarem lá. Muitos podem fazer o teletrabalho, né, pedindo que eles façam o teletrabalho. E aí nós também apresentamos, como Carlos lá, apresentamos na Câmara Municipal um projeto de lei, uma medida que concede um bilhete alimentação, que vai direto para a mãe, para o pai, ou para o responsável, para que essa criança não precise
chegar até a escola para ter a sua alimentação garantida. Então, nós cobramos isso, inclusive, a propósito, nós acionamos o Ministério Público, o prefeito Brucova, o secretário municipal de educação também, eles estão intransigentes com a retirada desses profissionais da educação das escolas. Então, ele mantém as escolas, mantém as pessoas sob risco, e nós acionamos agora o Ministério Público, que acatou a nossa denúncia e abriu um inquérito, né, instaurou um inquérito contra a Prefeitura de São Paulo para retirar esses servidores das escolas, né? Então, os técnicos, os médicos, especialistas estão dizendo que as próximas 2 semanas, 3 semanas, nós teremos aqui na cidade de São Paulo, no Brasil todo, mas na cidade de São Paulo, um pico de contaminação. Então, é fundamental que essas pessoas sejam retiradas das escolas e diminua a possibilidade do contágio aí delas próprias e dos seus familiares. Então, porque esses profissionais, o Giroto, os quadros de apoio, gestores, o quadro de pessoal da limpeza dos terceirizados, eles pegam o transporte público, metrô, trem, ônibus, então ele tem contato com uma série de pessoas e não há a necessidade deles estarem lá nesse momento. Então, o Ministério Público acatou e vai tomar providências aí em relação a esse assunto. Isso é fundamental, porque se a gente está pensando na necessidade de diminuir a circulação pela cidade, não faz sentido que você mantenha um quadro de funcionários que podem fazer teletrabalho, como muitos outros estão fazendo, não estão desenvolvendo atividades essenciais nesse momento estão sendo, mais do que isso, estão sendo expostos à contaminação da sua própria família. Acho que isso é fundamental. Só queria fazer um comentário sobre a questão da merenda, que eu acho que, de novo, quando a gente fala da relação entre educação e desigualdade, é em momentos como esse que a gente entende o sentido da escola no Brasil. A escola é, muitas vezes, o único equipamento público que chega em alguns lugares do Brasil, do país. E é interessante perceber que ela cumpre funções que não deveriam ser funções dela, deveriam ser funções de um estado de bem-estar social que nunca se consolidou nesse país. Então, como isso é revelador dessas contradições e como os meninos e meninas precisam da escola para desenvolver as coisas mais básicas, como comer, que deveria ser um direito deles, independentemente da escola. Então, isso aqui, eu acho que a gente tem que utilizar essa oportunidade dessa crise profunda que nós estamos vivendo para efetivamente reconstruir a nossa luta pela escola, refundar a todo momento essa nossa esperança, no ponto de vista freiriano, de construir um sistema público de educação que possa garantir também um outro projeto de sociedade que não seja mais projeto da desigualdade. Eu sempre tenho dito que é como se a gente tivesse descoberto agora as favelas no Brasil, né? Como se a mídia tivesse descoberto agora que 20 pessoas vivem numa casa. Nós temos um problema que é de longa data, é um problema que está expresso agora e que a gente precisa efetivamente ter soluções para ele. E essas soluções passam por distribuição de renda. Então, o Janazzi fala da proposta de diminuir os salários dos funcionários públicos. A gente tem que ter a contraproposta que é taxar as grandes fortunas, que é cobrar lucros e dividendos. A gente tem que dizer que quem tem que pagar a conta desta crise são aqueles que estão lucrando com esta crise. Porque você não está vendo nenhum dos grandes banqueiros perdendo recursos durante essa crise. Então, é fundamental que a gente possa, de alguma maneira, apontar que não deve ser a população mais pobre, mais miserável desse país que deve arcar novamente com essa história, com a crise. Eu acho que a gente precisa apontar soluções, e eu acho que essa é uma disputa importante para esse momento também, né? E aí, como o Janazzi disse, o Carlos disse, seria fundamental o papel dos professores no contato com os alunos, né, de manter essas reflexões. A gente tem feito lá na universidade, dentro dessa perspectiva de não cobrar nota, não cobrar presença, grupos de leitura, grupos de discussão. Nós temos feito encontros quase que diários com estudantes em diferentes momentos para conversar sobre a pandemia, para conversar sobre estado de bem-estar social, para conversar sobre neoliberalismo, para conversar sobre educação. Eu acho que a gente precisa fazer isso também com os nossos alunos da educação básica, claro, dentro dessas condições possíveis. Eu acho que isso é fundamental. Giroto, você só queria complementar, você citou aí taxar grandes fortunas, grandes heranças, né? E suspender o pagamento da dívida pública brasileira, que consome quase metade do orçamento brasileiro. É uma dívida que nunca foi auditada, nunca passou por nenhuma auditoria, e ela tem que ser suspensa imediatamente, e os recursos investidos agora nessa proteção social dos desempregados, dos trabalhadores informais, dos moradores em situação de rua, né, das empregadas domésticas, dos motoristas de Uber,
das pessoas que trabalham nessa informalidade e também socorrer os trabalhadores da iniciativa privada, os servidores públicos. Inclusive, tem muitas pessoas aqui falando, eu tenho debatido muito esse assunto, dos professores da rede estadual, os professores eventuais, e os professores categoria O também sem aulas, que eles foram abandonados, Giroto, pelo Estado. Eles não vão ter salário, não vão ter nada. Quer dizer, o Estado abandona os seus próprios trabalhadores. O Dória vai para a televisão, todo dia faz aqueles pronunciamentos, mas ele abandona que ele não fala muito em proteção social. Ele mantém a quarentena ali com determinação, aí tudo bem, tem que manter, mas ele não dá uma contrapartida. Ontem eu assisti a coletiva de imprensa dele e do Bruno Covas, ele foi firme nessa questão da manutenção da quarentena, até porque ele segue a orientação da Organização Mundial da Saúde, dos sanitaristas, da medicina, da ciência, que está correto, mas ele não fala, ele fala pouco, e de uma forma assistencialista. Ele falou, hoje eu conversei com 200 empresários e eles vão fazer doações. Não, 60 empresários e eles vão fazer uma doação de 200 milhões para ajudar. Mas é do ponto de vista assistencialista. Nós queremos públicas efetivas de construção dessa proteção para que os trabalhadores e toda a população possa ficar em casa e tenha acesso à alimentação, a remédios, a produtos de higiene. Mas os professores categoria V, os professores categoria O, os professores eventuais, que são os professores intermitentes já da rede estadual, que só ganham quando trabalham, eles foram abandonados pelo governo Dória. Eu apresentei já um projeto de lei que começa a tramitar, que garante um salário base para esses professores e essas professoras, e estou pressionando o governo, pressionando Dória a conceder esse salário base para esses professores até passar a crise. E também uma outra questão levantada, Giroto, e o Celso está acompanhando, que foi a demissão desses professores terceirizados, trabalhadores terceirizados, transportadores escolares, sobretudo de crianças com deficiência, cuidadoras das crianças com deficiência, as merendeiras terceirizadas, são milhares de pessoas que foram abandonadas pelo governo estadual no momento crucial. Ele rompeu os contratos, abandonou essas pessoas à própria sorte. Nós fomos ao Ministério Público Federal, nós estamos tomando várias medidas aqui em São Paulo contra essa determinação. Então, tem pessoas falando, eu quero fazer esse registro, que há resistência, viu? Vários professores, olha, nós estamos pressionando o Dória, apresentamos o projeto de lei na LESP, estamos tomando várias providências. E tem outras questões também relacionadas a esse tema do abandono dos trabalhadores. Aqui a Márcia Rios, tudo bem, Márcia, grande defensora dos professores categoria O, ela fala o seguinte: a empresa Gocil de Segurança reduziu o salário dos seguranças das EMEFs. Isso é para o Celso, os EMEFs, né? Vou falar que isso não poderia ter acontecido, porque nós votamos na Câmara Municipal um projeto, né, que a prefeitura mantivesse o pagamento das empresas terceirizadas no município de São Paulo. E como contrapartida, essas empresas não poderiam reduzir nem demitir esses trabalhadores. São mais de 108 mil trabalhadores das empresas terceirizadas que prestam serviço para a prefeitura. Então, uma denúncia muito grave essa daí, que a gente vai apurar lá, que não pode, essa empresa não podia fazer isso. Não pode demitir, não pode reduzir salário, porque a prefeitura de São Paulo, ela continua pagando os convênios, os contratos, ela está cumprindo os contratos. A Câmara Municipal aprovou esse projeto de lei, então não tem sentido isso, a gente vai cobrar. É importante, depois eu passo o nome, que é Gessil, né? Ela passou, é importante a gente ver. Tem também aqui uma questão dos agentes de organização escolar da rede estadual, que já são marginalizados há muitos anos pelo governo estadual, tem um salário de apenas R$1.000 por mês, com uma jornada estafante de trabalho, são vítimas de assédio moral, desvio de função, enfim, do adoecimento, e agora, nesse processo, eles estão sendo obrigados a tirar licença-prêmio, que é um direito, licença-prêmio, mas o governo está obrigando, o Dória está obrigando a tirar agora, a pandemia. É um absurdo, nós já denunciamos, viu? Agentes de organização escolar, tem vários entrando aqui, nós já tomamos providências em relação a isso, já levei aqui várias pessoas falando sobre a publicar licença-prêmio sem
sem a nossa autorização, vamos ficar sem vale alimentação e vale transporte. Então, já começa esse ataque de retirada de direitos dos servidores e dos que são os mais marginalizados do ponto de vista salarial, do ponto de vista funcional, do ponto de vista das condições de trabalho. Eles são os mais atacados nesse momento. Mas dizer que nós estamos com vocês e lutando muito na Assembleia Legislativa, acionando constantemente o Ministério Público, o Tribunal de Contas, pressionando o governo, pressionando a Secretaria da Educação a todo momento. Deixa eu falar só, Carlos, professor Giroto. As pessoas falam desse corte dos salários dos professores, dos servidores públicos, né? É uma incoerência tamanha, né? Porque quem defende essa lógica do Estado mínimo, e nessa crise a gente está vendo isso, o que está acontecendo? As pessoas se socorrendo, por exemplo, na área da saúde do SUS, né? É um sistema público. Quem combate as desigualdades, ajuda a combater agora, é o serviço público, é a educação pública, é a saúde pública. Então, faz sentido nenhum diminuir, cortar salários desses servidores, cortar salário agora, nesse momento, de um médico, de um enfermeiro que está lá na linha de frente do combate a essa pandemia do coronavírus, não tem sentido nenhum, né? É um discurso muito fácil dos empresários, né, que visam o lucro, mas nesse momento, né, professor Giroto, nesse momento, quem socorre de fato a população são os serviços públicos, a educação pública, a assistência social, a saúde pública, o SUS está aí para nos mostrar isso. Então, é importante que a gente tenha essa noção. E acho que tem uma coisa, Celso e Carlos, que a gente precisa ficar muito atento, é que está se consolidando no debate midiático a substituição da lógica do direito pela lógica da doação. Então, isso é um elemento fundamental. Há várias políticas, por exemplo, de convocação, os profissionais da saúde estão sendo convocados pelo Ministério da Saúde, estão sendo convocados para receber uma ajuda de custo de um pouco mais de R$600 para atuar na frente de combate ao coronavírus. Então, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, há uma lógica de precarização, mas que está baseada na ideia de que não, eles são heróis, eles precisam lá desenvolver essa atividade quase como de uma maneira... Antes de tudo, eles são profissionais, como profissionais eles precisam ser valorizados como tais. Então, tem um elemento fundamental para a gente levar em consideração, que a gente precisa reafirmar a lógica do direito. É direito de todo trabalhador ter o isolamento remunerado, é direito dos funcionários terem isolamento remunerado, é direito dos meninos e meninas se alimentarem todos os dias, independentemente se as escolas estão fechadas ou abertas, é direito dos meninos estarem protegidos, terem outras opções de lazer que não só a quadra da escola. Estou dizendo que a gente precisa reafirmar a lógica do direito nesse momento, porque o que os neoliberais estão propondo é substituir o direito pelas esmolas. E as esmolas que estão lá, das esmolas que o governador apresenta todo dia na forma de doação. Não é de doação que nós estamos falando efetivamente de garantir direito. E direito, como vocês muito bem colocaram, pressupõe investimento público, pressupõe dinheiro que sai do Estado e que o Estado precisa, nesse momento, decidir se ele vai continuar pagando a dívida interna, se ele vai continuar remunerando as taxas de lucro dos banqueiros, ou se ele efetivamente vai garantir a todas as pessoas o direito à vida em plenitude, à alimentação, à educação. Acho que esse é um ponto fundamental, né? Reforçar a ideia do direito. Só lembrando, Eduardo e Celso, que logo no início da crise, o primeiro setor que o governo socorreu foram os bancos, né? Através da canalização de 1,2 trilhão para o sistema financeiro. Socorreu as empresas aéreas também, então não dá para você ter esse tipo de procedimento. E quis pagar inicialmente apenas R$200 para o processo aí da renda básica. Não fosse a oposição, a pressão social, seria isso. Mas como teve uma ampla mobilização na sociedade, o governo teve que, né, acatar os R$600, que é pouco ainda. É pouco, mas foi um avanço. E agora ele dificultou o máximo para pagar, demorou muito para pagar. Só parece que amanhã ou depois começa a ter algum tipo de pagamento, pelo menos para um setor, uma parte desses trabalhadores que estão na informalidade, desempregados, enfim, essa situação. Mas nós já estamos partindo um pouco, Giroto e Celso, para o encerramento. Eu queria só deixar uma pergunta aí para o Giroto. Giroto, até recentemente, o governo Bolsonaro
o antigoverno Bolsonaro, vinha atacando sistematicamente a educação pública, cortando recursos, né, atacando muito mais as universidades públicas, atacando a ciência, atacando a pesquisa. Fez um corte agora com aquela proposta 34, uma portaria do MEC, da CAPES, cortando 6 mil bolsas de mestrado e doutorado, tripudiando as universidades, dizendo que a universidade pública é um lugar de balbúrdia, de maconheiros, de baderneiros, enfim, tentando, na Assembleia Legislativa, esse setor conseguiu aprovar uma CPI que foi patética e bizarra, que não deu em nada, nessa linha de tentar desmoralizar as nossas 3 grandes universidades, a USP, a Unicamp e a Unesp, mas foram derrotados e ridicularizados, né, na atuação, em todos os níveis que a gente possa imaginar. Ataque ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, a emenda 95, que congelou os investimentos em todas as áreas sociais, sobretudo também o SUS perdeu bilhões de reais do Temer até agora, né, foram retirados recursos essenciais. O SUS, Sistema Único de Saúde, que agora está sendo reconhecido, foi atacado sistematicamente pelo Bolsonaro, inclusive pelo ministro. Esse ministro da Saúde, ele é privatista, ligado aos planos de saúde, defendeu a saída dos médicos cubanos, né, defendeu a emenda 95, sempre militou contra a saúde pública, né? Mas, enfim, perto do Bolsonaro, qualquer um é príncipe, né? Agora virou um príncipe perto desse Bolsonaro, de tão ruim que ele é, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: há uma desvalorização dos serviços públicos, dos servidores. Você acha que agora, com essa crise toda do coronavírus, você acha que a gente pode ter um saldo positivo no sentido de que a população reconheça agora a importância dos serviços públicos, do SUS, da escola pública, dos servidores públicos do Brasil, da importância de um Estado, né, que possa organizar uma proteção social? Você acha que haverá um questionamento maior agora do Estado mínimo, do mercado, do neoliberalismo? Você acha que esse pensamento vai perder força agora na sociedade? Que isso está sendo, pelo menos, didático e pedagógico do ponto de vista social, do ponto de vista da politização da população, que vai perceber isso, que o Estado tem que socorrer, sim. O Estado ele cumpre uma função de defender toda a população e que ele não pode ser mais capturado pelos interesses dos bancos, do poder econômico e do poder financeiro. Como que você vê? Você acha que há essa possibilidade? Então, eu acho que esse é o projeto que nós precisamos e que nós temos defendido, todos os campos, os diferentes campos da esquerda, os militantes que estão nessa perspectiva. Eu acho que esse é o projeto. Me preocupa, e eu volto àquilo que eu falei anteriormente, me preocupa porque é uma narrativa intermediária que é a ideia de substituir o direito e a proteção social pela doação. E essa é uma narrativa que a gente precisa problematizar. Então, a gente pode perder essa narrativa quando a gente observa que o debate está sendo muito mais pautado pela essa ideia de que nós precisamos ser solidários ao próximo e, portanto, não é o Estado garantindo de empresário que agora é benevolente, portanto, está doando cesta básica, e aí nós precisamos, de alguma maneira, construir uma reflexão. O que produziu esta crise é o modelo de Estado na desigualdade e no corte dos direitos básicos, e o que pode resolver esta crise é um Estado que garanta direitos. Direito ao trabalhador, direito à saúde, direito à moradia, direito à alimentação, direito à escola. Então, acho que a gente precisa construir pedagogicamente uma narrativa do direito. Esse é o nosso desafio. Eu fico pensando que esse é o desafio de todos nós que atuamos no serviço público, todos nós que somos professores ou não, que estamos na política oficial, na política não oficial. É o debate de garantir que, primeiro, entender o que é esse Estado neoliberal, o que ele produziu, que efeito ele produz. É entender, por exemplo, por que a Alemanha tem 100 mil casos e tem um pouco mais de 1.000 mortes, e os Estados Unidos tem 300 mil casos e muito mais mortes, ou outro tem menos casos e muito mais mortes. Que tipo de estados são esses? Como é o sistema de saúde dos Estados Unidos, que produz tanta morte, e como é o sistema de saúde alemão, que produz menos morte? É a gente entender que esses modelos de Estado que garante direito já existem em outros lugares do mundo, e que, claro, a gente precisa entender
quais são as diferenças, quais são as nossas opções que nós temos também. Então, assim, penso, de fato, que é um saldo positivo, penso que a gente, principalmente, a valorização da ciência, do conhecimento acadêmico, do conhecimento científico, sai bastante fortalecido, né? Acho que a gente tem um elemento importante, as pesquisas estão apontando que entre confiar no WhatsApp do Bolsonaro e confiar na universidade, as pessoas têm optado confiar na universidade, isso é um dado importante, mas que a gente precisa, por exemplo, garantir que a ciência básica chegue a todos. Não é possível que a gente tenha, por exemplo, uma rede estadual que não tenha laboratório de ciência, como é o nosso caso, que tem esse processo de precarização. Eu fico imaginando que a gente tem que fazer com que todos os meninos e meninas tenham ciência básica na escola, porque isso vai ser uma garantia para que eles parem de acreditar nas fake news e passem a valorizar o conhecimento científico, porque eles vão conhecer como se produz a ciência também. Então, são elementos, são aprendizagens que a gente pode tirar desse contexto para perceber o quanto essas desigualdades nos trouxeram até aqui e o quanto o combate a essas desigualdades podem nos retirar desta crise profunda que nós nos colocamos. De novo, esta crise não é do coronavírus, esta crise é de um modelo de sociedade que nos trouxe até aqui, e é esse modelo de sociedade que a gente precisa combater. E a gente combate lutando pela garantia de que todos os direitos sociais sejam efetivamente consolidados na prática, no cotidiano. Só lembrando, Giroto, antes de encerrar, passar a palavra para o Celso, para ele fazer as considerações finais, que você que é um professor da Universidade da USP, da Universidade de São Paulo, né, é sempre bom lembrar e reafirmar aqui que as universidades públicas do Brasil, as estaduais e as federais, são responsáveis por 95% da pesquisa realizada no país, e principalmente agora nesse momento. Você só vê pesquisas nas públicas, né? E onde estão as universidades particulares? Cadê a Unip, a Uninove? Onde estão as faculdades particulares? Não estão dando nenhuma contribuição na área da pesquisa, porque não tem pesquisa. Tem algumas raras exceções, logicamente, eu não vou generalizar totalmente, mas a maioria, 90%, não investe em pesquisa, não investe em extensão, e nem ensina, tudo educação à distância, é o privatismo educacional. Então, a universidade pública ela tem que ser valorizada mais ainda, principalmente nesse momento. A população está percebendo isso. Eu sei que os defensores do mercado sumiram, do neoliberalismo, né? Todos eles desapareceram do mapa, agora todos pedindo socorro para o Estado que eles sempre atacavam, né? Celso, considerações finais. Deixa eu só falar dois pontos, né? Esse que das universidades, né? Do serviço público das universidades, apesar de todos os cortes, apesar do enfraquecimento das universidades, tanto a federal quanto as estaduais, nós temos ainda o pessoal de garra lá produzindo muito ainda. Então, imagina um país com uma aplicação em educação fortemente. E outro ponto que o Giroto coloca, eu concordo muito com o Giroto, da luz que parece que as coisas começaram a aparecer agora, jogou luz para um problema social gravíssimo que nós temos quando se fala do isolamento social. Quantos milhares de brasileiras e brasileiros não têm uma casa para ir para ter esse isolamento? Quantos milhões de pessoas moram num quarto, como o professor Giroto falou, que uma casa que tem um quarto com 20 pessoas. Então, e esse problema já existe há décadas, né, professor Giroto? Décadas. Claro. E a gente parece que passa um pano por cima disso e não vê essa situação de calamidade mesmo que a gente vive no Brasil. Então, é necessário que daqui para frente a gente adote cobre políticas públicas para combater essa desigualdade do Brasil de vez por todas. Eu acho que é um marco definitivo na história do Brasil, essa crise, essa pandemia gravíssima do coronavírus, que tenha como a gente vai tendo várias perdas humanas, mas que tenha um resultado positivo, do combate à desigualdade social. Então, eu cumprimento o professor Giroto pela bela exposição, apontou muito bem, e agradeço também ao professor Carlos Janazzi, nosso deputado lá da Assembleia Legislativa, nessa luta aí, e as pessoas também que estão nos acompanhando. Giroto, muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição, né? E aqui várias pessoas
comentando as suas intervenções, agradecendo também professores, profissionais da educação, fazendo intervenções, e confirmando o que você está falando, concordando com você aqui no geral. Agradecer o Celso, o vereador Celso Janazzi, que é o nosso representante lá na Câmara Municipal, fazendo os enfrentamentos necessários, sobretudo também na área da educação. Agradecer todas as pessoas que participaram, que entraram, fizeram perguntas aqui, que fizeram considerações, muitas delas eu citei. Aqui nós vamos continuar fazendo a resistência, né? Nas redes sociais, na Câmara Municipal, o Celso está lá à disposição de vocês. Acessem as redes sociais do Celso Janazzi. Nós estamos na Assembleia fazendo a resistência em relação aos ataques do governo Dória, acionando o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Defensoria Pública e as próprias comissões da Assembleia Legislativa, fazendo intervenções na tribuna virtual, enfim, utilizando tudo o que é possível e impossível para denunciar esses ataques aos trabalhadores no estado de São Paulo. Vamos continuar a luta e a resistência, pessoal. Um abraço para vocês e boa noite. Obrigado, Eduardo Giroto. Obrigado, vereador. Boa noite, Giroto. Boa noite, Carlos. Boa noite, público.